Sinceramente, eu não consigo olhar para isso aqui e não começar a planejar uma coisa e desenvolver uns gráficos muito loucos. Porque olha o gráfico da IDEX, olha o gráfico da Check. Tá muito parecido, né? Ó, a pernada ali tá a correção aqui parecidinha. Então, de certa forma, existe uma relação entre moedas lançadas quando elas dão um pump, tá? E a gente fará isso aqui nesse canal. Então, pessoal, existe, né, uma cunha descendente aqui. Caso a gente só não significa que é essa projeção aqui, mas ó, parece que se a gente fosse colocar do rompimento, ela já parece ter ido buscar o alvo dela, certo? E se a gente puxar a retração de Fibonacci aqui, perceba que agora ela está segurando aqui entre a Fibo de 50% e a Fibo de 60%. Aqui é o nosso target, é onde que a gente quer ver ela parar por essa região aqui, tá, pessoal? Eu vou até desenhar algo aqui, que é aqui que a gente gostaria de ver ela vir por aqui, ela, ela acumular aqui um pouco nessa região aqui, para daí, uma hora aqui, ela vir e realmente romper, fazer o pullback aqui, e daí ela iniciar uma nova pernada de alta, tá? Porque caso ela venha a perder aqui 60% da retração de Fibonacci, perceba que ela perde também esse topo aqui atrás, certo? E se ela perder 61%, segundo probabilidades, existe uma chance dela vir buscar 78% da projeção de Fibonacci, tá? Da retração de Fibonacci, perdão. E pessoal, eu gosto da quantidade do preço que tá ela, da quantidade de market cap e da quantidade de supply que ela tem, tá? Então ela vai estar também na nossa carteira pública para ser analisada, não que a gente vai comprar ela, beleza? Tá, pessoal, uma vez que a gente sabe que o nosso target ali é saudável para ela corrigir e a gente não ficar com sentimento assim de putz, ela vai cair eternamente, é por aqui assim vou deixar essa linha para nossa próxima análise quando nós voltar, nessa região aqui dos 30 cents, tá? Então, se a gente olhar também aqui embaixo na parte do volume, perceba que o volume ele veio decaindo ao longo dessa correção aqui, tá? Agora aqui depois da pernada ali em cima também, aqui ela veio diminuindo, tá? Esse é um sentimento positivo para nós durante uma correção. Mas perceba que ela acaba de deixar um martelo invertido aqui. Isso não é muito bom para nós, porque do mesmo jeito que aqui quando ela deixou esse doji aqui, esse doji ele representa a indecisão do mercado. Ou seja, abriu aqui em algum lugar, ele foi para cima, o outro lado empurrou para baixo. Ele foi para baixo, o outro lado empurrou para cima. E ele deixou o corpo real somente aqui no meio. Aí a gente viu mais um pouco de indecisão. Aqui a gente viu outro doji, aqui a gente viu um harami, ou seja, pessoal, aqui nesse doji aqui teve indecisão, mas o próximo candle ele já abriu na média do último e perdendo para baixo. Ó, perceba que ele deixou um corpo de harami. O que é um corpo de harami? É um corpo sem muita sombra dos lados, tá? Significando que teve uma alta convicção da parte da pressão. Tanto faz se é o lado verde ou se é o lado vermelho. Nesse caso aqui foi o lado vermelho, tá? Da pressão vendedora. E aí o que acontece? Se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, olha que esse candle aqui que a gente está analisando ele, que é o que eu falei do martelo invertido, perceba que ele foi lá em cima, pessoal. Ele foi lá em cima e a pressão vendedora empurrou ele de volta até aqui embaixo, tá? Então aqui a gente mostra que tem uma resistência, que o pessoal está aqui e ele está tendo essa briga, essa indecisão do mercado, tá? Então, pessoal, se a gente tivesse as bandas Bollinger no gráfico, a gente perceberia que agora seria o momento que elas estariam estreitando um pouco. E as bandas Bollinger, elas se abrem durante o movimento e elas se estreitam, significando que está tendo uma compressão. Sempre que há uma compressão no gráfico, há uma descompressão novamente, resultando em um movimento para algum dos lados. Neste momento aqui, perceba que aqui também está um outro doji. Mas esse aqui, ele não é simplesmente um doji. Por quê? Porque ele tem uma sombra maior para os lados, significando que tem mais briga aqui. E a gente pode ficar de olho para ver agora se ele não vai perder esse nosso suporte. Mas a gente percebe aqui que o pessoal da pressão vendedora já agrediu com mais força aqui embaixo. Então, bastante cuidado em relação a isso. Pessoal, um aviso bem importante que eu quero dar para vocês, que é a respeito da probabilidade de acontecer, tá?
Esses gráficos que a gente desenha, os símbolos e os desenhos, eles têm uma probabilidade, de certa forma, alguns até grande de acontecer. Porém, todas as altcoins elas estão condicionadas ao Bitcoin. Então pode ser que um dia a gente faça uma projeção dessa aqui e fala assim, vai romper, tá? Tudo indica que vai romper. Mas o que, que pode acontecer? Pode acontecer do Bitcoin perder algum suporte. E aí a gente vai ver um movimento no gráfico que ele não era esperado, tá? E tu precisa estar psicologicamente preparado para isso e também consciente que algum momento vai acontecer, tá? O imprevisto ele não pode ser, ele não deve ser um imprevisto porque tu sabe que uma hora o imprevisto vai acontecer, beleza? Então esteja consciente dessa parte do mercado extremamente volátil e que isso pode acontecer e vai. Por isso, pessoal, que a gente fala muito em fazer preço médio. No livro Investidor Inteligente tem o cara que escreveu, é simplesmente o mentor do Warren Buffett, e uma das coisas que ele fala desse preço médio é tu, por exemplo, eu gostaria de entrar aqui agora que ela está numa baixa, parece que ela está iniciando um padrão de reversão. Então, o que, que eu vejo muitas pessoas comentando nos comentários, falando, putz, eu tinha R$ 2.000 e eu comprei tudo numa criptomoeda. Pessoal, isso não existe, tá? Assim, eu entendo que às vezes a gente não tem onde buscar informação e às vezes a gente faz sem saber. Mas sempre, assim, eles falam no livro lá, aquele da gente ter de 15 a 30 ações. Por que a gente não diversificaria de 30, não digo nesse volume, né? Mas entre várias e várias criptomoedas. E claro que o pessoal também fala de deixar a maior parte no Bitcoin também, porque o Bitcoin é o nosso mastro central, onde a gente sabe que ele é o mais sólido, que tem toda aquela parte de governo não podendo mexer nele, ninguém sabe quem que é o criador, por isso não pode interferir, sistema descentralizado. É o primeiro, né? É o precursor desse mundo das criptomoedas. Então tem várias coisas que a gente acredita que o Bitcoin, ele é o nosso ponto seguro, né? O nosso castelo para onde a gente volta caso aconteça algum BO. Então é importante tu não colocar todo o teu dinheiro em uma criptomoeda, tá? E mesmo quando tu for fazer aportes, isso aqui não é uma dica de investimento, é simplesmente uma sugestão do que tu pode fazer com base no que eu aprendi até agora, é tu dividir os teus aportes de 3 a 10 vezes, tá? E aí tu vai fazendo ao longo das semanas para fazer o tão falado preço médio, beleza? E aí eu vou deixar mais um desenho aqui no gráfico e se ela parar aqui, pessoal, a gente gostaria de ver ela aqui também, fazer o pullback em cima desse aqui e continuar um pouco a mais, tá? Caso ela venha a perder aqui, a gente pode ver se ela vai segurar aqui nesse último fundo agora onde ficou ali atrás, beleza? Aí a partir disso a gente faz uma próxima projeção, tá? Então se esse vídeo te ajudou, deixa o like para me ajudar também. E se inscreve no canal se tu não for inscrito. E eu tô falando meio assim porque o meu dente siso tá nascendo. E eu tô quase chorando aqui de dor, mas esses vídeos vão sair de qualquer jeito, beleza? Então se cuida aí. Um abraço e até mais.